Olá pessoal, estamos fazendo vídeo aqui. Esse é o primeiro do ano, né? Demorei a fazer vídeo esse ano. E eu já recebi aqui uma pergunta, aliás, várias perguntas, né? De um espectador. Obrigado por perguntar. Peço desculpas por demorar a responder, faz 4 dias, né? Que ele perguntou. E ele perguntou: como você acha que será o governo Trump nos Estados Unidos? Eu acho que vai ser um governo bom, né, para os americanos, afinal de contas, ele foi eleito para governar lá, tal. Claro que tem a questão dos imigrantes, mas aí você tem, apesar de toda a minha empatia, de todo, ou seja, todo sentimento que eu tenho pelos sortilégios que os imigrantes sofrerão, é bom lembrar que são ilegais, né? Tal. Não vou entrar na questão. Não que eu seja favorável às medidas dele, pelo contrário, mas a pessoa sabe que está fazendo algo legal, né? E qual vai ser a influência dele no mundo? Eu acredito, levando em consideração que primeiro mandato, ele vai cuidar mais dos Estados Unidos. Então, a influência dele no mundo vai ser, por exemplo, vai falar de taxar, até onde for possível, taxar produtos, proteger ali a economia americana da concorrência externa, eu acho que ele vai fazer, né? Isso não é algo do pensamento liberal, mas ele vai fazer. Eu nem vou dizer que isso está errado. Na questão da Venezuela, eu acho que vai ficar na mesma, fazer o embargo, não ter relações e ponto final. E a Venezuela, claro, não vai meter a besta de querer se envolver, né? Vai ficar quieta no canto dela, Nicolás Maduro vai ficar lá massacrando o seu povo, e eu não acho que ele vai tomar alguma posição. Em referência à Ucrânia, eu já acredito que ele fará uma pressão ali no Zelensky para aceitar ali as exigências de Putin e a guerra acaba. É o que eu creio. No Brasil, há diversas polêmicas sobre o Lula, o Alexandre de Moraes e tal. Aí a gente tem que ver, primeiro a questão da legislação, né? Tem a soberania dos países, né? Não sei se vale a pena ele comprar essa briga. E o fato de eu ter demorado a responder esse vídeo, responde alguma coisa. Já é melhor a resposta. Por quê? Porque ele diz, não é muita prioridade, ou seja, não está muito preocupado com a gente, sabe? Olha, vou cuidar aqui do povo americano que me elegeu, que paga os impostos aqui, os brasileiros, né? Me parece que é mais ou menos por aí. Ele falou, não sei se você sabe, tem uma deputada republicana querendo caçar o visto do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Você acha também que pode haver a retaliação em relação a Elon Musk? É, no que concerne a Elon Musk, que faz parte do governo, se ele puder fazer alguma retaliação, dentro do que for possível, sim, né? Caçar o visto do Alexandre de Moraes seria com base em quê, né? Você precisa de ver a questão legal. Por exemplo, não tenho certeza se foi a Suprema Corte, mas a Justiça já derrubou um decreto dele, que seria a naturalidade, ou seja, americano nato aqueles que nascem filhos de imigrantes ilegais. Então, para deixar mais claro, exemplificar, eu e minha esposa, nós entramos ilegais nos Estados Unidos. Ela engravidou nos Estados Unidos, ou talvez não, até entrou grávida. E o nosso filho ou nossa filha nasce em território norte-americano. Essa criança é norte-americana. E ele baixou decreto proibindo. Não será mais assim. Ou seja, se filho de imigrantes ilegais, não são americanos. Então, de algum modo, seria a pátria, né? Uma pessoa sem pátria, porque... E aí ele seria brasileiro? Se ele nasceu nos Estados Unidos? É uma discussão muito polêmica e isso já foi derrubado. Então, quer dizer, há leis
que ele tem que cumprir. Então, muita coisa que ele diz que vai fazer, que é meio tenebrosa, que o pessoal tem medo, tem que lembrar que tem as leis. Embora eu acredite que as instituições dos Estados Unidos, no que concerne a defesa da democracia, etc, e tal, ela seja mais fraca que a brasileira. Por quê? Porque alguém que tem um viés totalmente golpista, como é o caso do Donald Trump, não poderia concorrer às eleições. Ele deveria ter sido cassado, ter tido seus direitos políticos cassados, como aconteceu aqui com o nosso ex-presidente Bolsonaro, né? As instituições precisam disso, né? Então, para evitar que pessoas com viés autoritários cheguem ao poder, né? Declarações, vá lá, mas no caso do Trump não houve apenas declaração, houve ação, só que ele não conseguiu. Aqui também houve ação, só que não deu em nada. Então, para proteger a democracia, eu prefiro que essas pessoas fiquem fora do governo, né? Que não possam serem candidatas. Nos Estados Unidos são. Mas tem instituições lá que garantem. Tem a Constituição americana, que é muito reduzida, tal, mas que dá garantias. E para ele fazer algo inconstitucional, como é o caso que eu citei do nascimento de imigrantes ilegais, ele teria que mudar a Constituição. O que não é fácil no Brasil e nos Estados Unidos é muito mais difícil ainda. Então, eu acredito que ele não conseguirá fazer grandes mudanças, aquelas mais polêmicas que ele promete. No que concerne ao governo, eu acho que será um bom governo, ele tem competência, né? Lembrando que alguém que é milionário, ele sabe lidar com dinheiro. E tem gente que diz que não tem nada a ver a administração pública com a administração privada. Eu discordo, porque é tudo dinheiro, você tem que saber administrar, e ele sabe. Ele é milionário, aliás, bilionário, né? Então, eu acho que ele fará sim um bom governo para os americanos. Os brasileiros, ó, tirem o cavalinho da chuva. Se está achando que ele vai interferir, que ele vai... eu acredito que isso não acontecerá. Até porque ele já disse que aqui não é prioridade para ele.